Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante. Vamos lá. Então, a natureza da homilética. Existem 3 formas de se falar, né? Falar o evangelho, ok? Até porque nós estamos no seminário, então aqui se refere ao reino de Deus, se refere às coisas de Deus. Então nós temos a palavra kerizo, que significa proclamar, anunciar, martrien, que significa evangelizar, pregar as boas novas, didasken, ensinar. Agora olha só, gente. Kerizo, o que é proclamar? Olha só, interessante, parece que são iguais os objetivos. Eu estou proclamando o evangelho. Quando eu estou proclamando, eu estou ensinando. Por que as palavras são diferentes? Deixa eu fazer, não veio hoje, não sei. Tá bem? Kerizo, proclamar. O que é proclamar? É você chegar no lugar e falar e não obrigatoriamente ter um retorno ou ter uma resposta necessariamente. Por exemplo, kerizo, por exemplo, quando você vê um filme de capa e espada, na minha época era capa e espada, filme épico, também na minha época era filme épico. Tem filme que tinha, filme da Idade Média, né, que tem o cara de espada e tal. Chegava o cara, né, que era chegava o cara e falava, pela ordem do imperador, não é isso? Já tinha visto isso, já viu isso? Chega uma pessoa, então isso é proclamar. Não necessariamente precisa que alguém faça algo. Não necessariamente precisa com que alguém responda aquela palavra. Você está lá, você é o espectador. Então, kerizo, não há necessidade de você ter um ato, você ter responder aquela proclamação, aquela informação. Então, quando você, por exemplo, está na praça, ou quando você está pregando na igreja, você está fazendo uma pregação, uma mensagem, muitas vezes você não está... Quer dizer, a sua mensagem, às vezes, ela não está sendo uma mensagem que você quer uma resposta imediata. Você está proclamando. Depois você até pode fazer a pergunta final. É outra coisa. Mas você está lá falando, porque Jesus veio salvar quem havia perdido, né? Você vai começar a pregar. Então é kerizo. O segundo já é diferente. Martrien é evangelizar. O que é isso? Espera-se uma resposta, espera-se um retorno do ouvinte. Jesus veio salvar quem havia perdido. Você quer receber esse Jesus? Então evangelizar é quando você vai à rua para falar de Jesus com alguém, é quando você está no ônibus, você está pregando para alguém, quando você está no seu trabalho e você tem uma oportunidade na hora do almoço, na chegada no café, quando você vai tomar café no seu trabalho, né? Porque, gente, a gente não pode pregar na hora do trabalho não, né? Não dá certo, não pode ser assim. Então, você tem um tempinho lá, na hora do lanche, você tem lá 15 minutos de lanche, você tem lá, ao chegar no trabalho, às vezes tem trabalho que tem o café da manhã, ou na hora no lanche, né? Na hora do lanche, vai lá pra cantina, você pode pregar. Saindo do trabalho, tá no ponto de ônibus com a pessoa que trabalha com você, sim, você pode pregar. Então, esse martrien é diferente desse, porque esse aqui você não necessita de uma resposta, esse você necessariamente precisa de uma resposta. Ele às vezes não nem vai falar com você, mas ele vai se interessar, já é uma resposta. Você está pregando e está prestando atenção no que você está falando. Você está pregando e ele está tendo atenção no que você está falando. Então, martrien é isso. E didasken, lembra de quê? De didática. Já ouviu falar essa palavra? Didática. A didática daquele professor é boa, a didática daquele professor é ruim. É ensino, é ensinar. É ensinar. Jesus fez essas 3 coisas? Sim, Jesus fez essas 3 coisas. Então, tem diferença. Eu tenho sempre falado uma crítica que eu sempre tenho repetido nos meus vídeos, nos meus estudos, nas minhas aulas que eu tenho ministrado, nos seminários, é que às vezes a igreja, ela fica só aqui, ó, no proclamar e evangelizar. Esquece isso aqui. É um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. As igrejas, algumas igrejas, não são todas, mas algumas igrejas estão se prendendo nesses 2 aqui, que são importantíssimos. Mas esse aqui é quem sustenta a igreja, quem mantém aqueles que foram alcançados com isso aqui. Então, se você tem uma igreja que só tem isso aqui e louvor, a igreja não vai muito à frente, não. As suas ovelhas vão ser, desculpa da palavra, vão ser burras. Porque muita igreja trabalha com esses 2 aqui. Proclama o evangelho, tá certo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo quer alcançar as vidas, evangeliza. Você quer aceitar Jesus, você quer receber Jesus, recebe Jesus. Mas ela não tem o que? Sustentação. Ela tem que sentar para aprender. Essa conversa de artista que se converte, teoricamente, não vai para a escola dominical, ou não vai estudar, não vai fazer um curso, até um curso teológico, se for preciso. Entende? Então, essas 3 palavras, elas são importantes, elas têm que andar juntas. Então não é isso aqui. É, na verdade, isso aqui. Você tem que ter a pregação do evangelho, você tem que ter a proclamação do reino de Deus, e você tem que ter ensino. Porque o ensino sustenta para que as pessoas se mantenham. Ok? E é um processo, gente. É uma escadinha. É um degrau. Pai, meu irmão, obrigado. E é um degrau.
Como esse degrau, irmãos? Vou fazer aqui, ó. Não vai aparecer na câmera, mas eu vou mostrar aqui o degrau. Olha o degrau. Esse é o degrau do crente. No primeiro... Muito obrigado, meu filho. Obrigado, não. 2 pontos. Ah, tá. Menos 2 porque você tentou se botar, professor. Primeiro degrau. Esse aqui. Primeiro você proclama o evangelho. Você fala o evangelho. Depois, ó, você evangeliza a pessoa. A pessoa vai, proclama o evangelho. Você anunciou. Não esperou a resposta dele. Aí depois você vem e você começa a evangelizar ele. Aí ele já está prestando atenção e você já requer uma resposta dele. Você quer ter um encontro com Jesus? Aí ele, eu quero. Quer aceitar Jesus, seu Salvador? Quero. Aí ele aceita. E o terceiro degrau é o quê? Ele continuar, prosseguir na vida cristã, estudando a palavra, aprendendo e crescendo em Cristo. Tá vendo o que é necessário subir esse degrau? É isso. Página 92. Alvo da homilética. Qual é o alvo da mensagem evangélica? Podemos ficar satisfeitos com a mera preparação e apresentação. Prédica. E aí lá no meio diz, o objetivo da mensagem evangélica é a conservação, nutrição, comunhão, motivação, santificação para a vida cristã. Então vamos lá, primeiro objetivo. Conservação, que é isso aqui, ó. Ensinar, o ensino conserva o crente na igreja, mantém o crente na igreja. Não adianta viver só, porque aquele que foi evangelizado, ele já foi conquistado por Cristo. Aquele que já ouviu a proclamação do evangelho, ele já entendeu o que é, ele já está na igreja, ele já entendeu o que é evangelho. Ele já foi evangelizado, ele já recebeu Jesus, mas ele precisa disso aqui. Então ele começa aqui, ó. Conservação, nutrição. O que é nutrição? A pessoa se nutre, se alimenta através do ensino. Comunhão. Comunhão é uma forma, entre irmãos. Por causa do Covid, atrapalhou muito a comunhão dos irmãos, essa é uma verdade. Como era bom no final do culto a gente aglomerar, fazer um lanche juntos. Outro dia, um momentinho pessoal da internet, que essa parte eu não posso gravar. Outro dia na igreja, eu cheguei pro irmão e falei pra menina, falei primeiro pra menina, menina, tá bonita? Eu falei, você tá bonita hoje, eu vou mexer com o seu noivo, vou dizer que você tá bonita, eu vou deixar ele pro ciúme. Falei com ela, menina, daqui uns 20 anos de idade, vi essa menina nascer na igreja. E aí ela, você sabe, me ouviu? Aí ela fez assim, né, tudo bem. Aí quando o rapaz, o noivo dela, né, o rapaz que eu falei com a noiva dela, chegou lá e falou assim, ó, falei pra tua noiva que ela tá bonita hoje, que ia criar ciúme em você. Aí ele ficou assim, saiu. Eu não entendi nada. Gente, depois veio a pessoa assim, mentira, o garoto acabou o namoro, acabou o noivado da menina há 1 ano. Gente, há 1 ano! Ou eu tô faltando muita igreja, ou eu não pergunto. Gente, eu não pergunto nada da vida de ninguém na igreja. Se a pessoa não me falar, eu não pergunto nada. A minha esposa, quando fala uma coisa, ela tem que ir ao hospital. Que doença que tem? Não sei o que. Gente, eu super tenho. Vou orar por ele, tá doente, sei o que é isso. Mas de resumo. Então, o que acontece? A gente perdeu essa comunhão. No momento da cantina, no momento antes do culto, ou pós-culto, é quando a gente pergunta como é que você está, como é que está a sua vida, você está bem. Não é pra fofoca, não, saber como é que você está. Então, isso atrapalha, às vezes, a vida cristã, da igreja. Motivação. Olha aí o que a mensagem tem que gerar. Motivação. Deixa eu voltar agora aqui. E aí, você vê aqui, ó. Comunhão, motivação e santificação para a vida cristã. O alvo primário de toda a mensagem bíblica é a salvação de pecadores perdidos. Então, o principal alvo das nossas pregações sempre tem que ser salvação. Lá embaixo. O desejo é de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso aí. O motivo da nossa pregação é isso. Principal. Toda pregação do evangelho, portanto, deve incluir nitidamente a oferta da salvação. Você pode pregar qualquer mensagem na sua igreja, mas você sempre busque, falar assim, se você está enquadrado nessa mensagem que nós demos hoje, porque você vai dar uma mensagem para a igreja. Eu sou muito de dar mensagem para a igreja. Então, mensagem evangelística, eu tenho que realmente saber que eu vou pregar evangelisticamente. Mas mesmo que eu não vou pregar mensagem evangelística, eu no final sempre faço o apelo. Você que ainda não teve encontro com Jesus, eu vou orar por você. Sempre, porque a pregação tem que ser assim. Você pode pregar sobre casamento, vida do casal, marido e mulher. No final você chega assim, se você não teve encontro com Jesus, às vezes eu até falho, não faço isso. Às vezes eu até falho. Tá pouco isso nas igrejas. Não teve. Teve a mensagem, não tem mais apelo. Dificilmente você não apelo. Pois é. Um amigo meu de São Paulo, você pode falar, porque ele falou abertamente, é um cantor de hip hop lá de São Paulo. Chegou e falou assim pra mim,
ele veio na nossa igreja aqui no Rio, né, na nossa igreja. Aí ele falou assim, ele é paulistano, né, paulistano mesmo de São Roque, São Paulo. Aí ele falou assim, ô mano, aí Titi Firmeza era o pastor aí da igreja, mano. Ele prega o evangelho mesmo, mano. Eu falei, ué, não, mas não entendi. Ah, mas como é pra pregar o evangelho? Não, lá em São Paulo não prega o evangelho não, mano. Esses negócios aí de aceitar Jesus, de ir pra frente, não tem essas coisas mais não. Eu vou nas igrejas lá em São Paulo, eles não pedem pra orar, pra aceitar Jesus mais não. Isso é uma experiência de uma pessoa, não vou dizer que isso é geral, mas a experiência dele. Ele cantou, parceiro das igrejas, ele falou, aqui no Rio de Janeiro, as igrejas que eu tô indo, os pastores estão tudo pedindo, aceitando aceitar Jesus. Então, vai mais ou menos assim. Ele foi em algumas igrejas e nessas igrejas deu sorte de encontrar isso. Então, a gente tem que ter isso. Concluímos então, página 93 lá em cima. Na pregação é essencial falar. O que é essencial falar numa pregação? Perdição eterna e depravação do homem total. Isto é, depravação, desvio total do homem. Então é uma mensagem, né? Outro, testemunho da salvação em Cristo pela fé. Você contar o seu testemunho. Você às vezes não sabe nem teologia. Você às vezes não sabe nem... Posso até dizer o seguinte, você não sabe, às vezes você não sabe nem ler direito. Mas se você não sabe ler direito, você sabe contar o seu testemunho como você aceitou Jesus, você já está pregando. Por isso que a pregação, eu digo, todo mundo pode pregar. Todo mundo que teve uma experiência real com Jesus pode pregar. Ele não estou dizendo que ele vai fazer um sermão expositivo, com ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não, olha só, gente, eu estava na sarjeta, meu pastor pregar para mim, pregou para mim, botou a mão na minha cabeça, aconteceu isso, minha família aconteceu isso, e hoje, graças a Deus, você fez. Não é para ficar contando só desgraça, não, também, não é testemunho, não. Tem os irmãos também, como semana passada eu falei, né, do cara que foi pregar na igreja, falou saravá o tempo todo, saravá para lá, saravá para cá. E no final a menina estava falando saravá. Não estava falando da pregação do cara, estava falando do saravá que o homem falou, que ele tinha sido de uma religião afro. Paz, boa noite. Então, o que vai ficar? O que vai ficar na mente e na cabeça da pessoa quando você pregar? Olha só, mais uma. A importância do arrependimento. Você tem que falar do arrependimento. Toda pregação que você vai falar de Jesus, você tem que falar que a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. A outra, a conversão ao Deus vivo e verdadeiro. Isto é, após o arrependimento, a pessoa tem que falar da importância de se converter. Falar sobre regeneração, o que é regenerar, né? Quando você corta o rabo de uma taruíra, sabe o que é taruíra? Eu fiz de propósito. Quem sabe o que é taruíra? Lagartixa. Lá em Minas, eu acho que é Minas. O nome é taruíra. Quando você corta o rabo de uma lagartixa, ele tem a regeneração. Uma estrela do mar também. Se você cortar uma das pontas da estrela do mar, ela tem a regeneração. Então, regeneração é você ter de volta aquilo que você tinha. Então quando você aceita Jesus te traz de volta a paz, te traz de volta, não é dinheiro não. Ele pode até te trazer depois se você trabalhar muito. Não é mágica não. Eu até tenho uma palavra profética para vocês agora, de prosperidade. Olha só a palavra de prosperidade de vocês. Atenção! Vai trabalhar! Essa foi Essa é uma palavra profética. Profética. Vamos lá. Na mensagem tem que falar sobre vida nova e transformada em Cristo. Na mensagem do Evangelho tem que falar sobre o senhorio de Cristo. Jesus ser o Senhor da vida, porque às vezes a pessoa prega só de Jesus ser o Salvador. Esse é um problema de muitas igrejas. Elas pregam, proclamam Jesus é o Salvador. O Salvador é aquele que dá. To give, se você fosse estudar inglês. É aquele que dá. O Salvador. Agora, o Senhor não é aquele que dá. O Senhor é aquele que exige. Por isso que muitos artistas aí não estão... Saem da igreja de repente do nada. Por quê? Eu me senti sufocado, o pastor exigia muito de mim. Por quê? Porque ele não quer Jesus como o Senhor, ele quer só Jesus como Salvador. Jesus como Salvador, ele dá a salvação, ele dá as bênçãos, ele abençoa a pessoa, ele cura a pessoa, ele liberta a pessoa. Mas como Senhor, ele vai assim, não, mas agora você vem aqui, eu sou seu Senhor. Você é meu escravo agora, vai fazer a minha vontade. Aí, não, estou me sentindo invadido, o pastor está invadindo. Esperança viva, a esperança do quê? Do céu, de encontrar-se com o Senhor, de ir para o céu. Tá vendo que os conteúdos da pregação? Você viu aqui nos conteúdos algum tipo de maldição hereditária? Você viu aí algum conteúdo? Você vai ficar rico, vem aí. Tá proibido de pregar isso? Tá proibido de pregar isso? Mas qual é o percentual que você normalmente vê hoje em dia pregando? Isso aqui que eu falei, essa listinha aqui. Tá baixo, tá? Não sei. Isso é a análise de você. Na minha análise eu tenho visto as pregações. Mas a vinda de Jesus, vinda de Cristo. Quando vocês viram essa semana, quantos pregando sobre a vida de Cristo? Faz uns 2 anos que não ouço. Vamos lá. Nem eu mesmo tenho pregado a vida de Cristo. Eu tenho que acertar isso aí. Vamos lá. Página 93 lá embaixo. O terceiro alvo da pregação
evangélica visa a ação diaconal de cada membro do corpo de Jesus Cristo. A ação diaconal é o quê? O que a palavra diácono significa? Significa serviço e servir. Serviço no ato de fazer e no ato de estar disponível. Envolvimento. Na internet hoje se usa muito a palavra engajamento. Engajado, envolvido. Né? Faz parte da mensagem do Novo Testamento que o cristão envolva-se no serviço de Deus. Agora na página 94. O título da 93 diz: Relação entre a homilética e outras disciplinas. A homilética é a ciência, a arte e técnica de comunicar o evangelho. A hermenêutica interpreta um texto bíblico à luz do seu contexto. A exegese expõe o texto bíblico e a homilética comunica o texto bíblico à luz da pregação. Então você vê que é uma sequência. Você precisa ter um texto na sua frente, interpretar através do que o professor ensinou nas 2 primeiras aulas, através da hermenêutica, que te ensina a entender o texto, a saber o que Jesus queria falar naquele momento, a saber o que o profeta queria dizer naquele momento. Entendi o que ele queria dizer. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, eu vou ler e eu vou falar. E eu vou explicar. E ele tem que estar em consonância com o versículo de cima com o de baixo. Se você usar o versículo só, se você usar o texto sem contexto, você vai poder dizer o que está lá no Salmo. Não a Deus. Em outras versões, Deus não existe. Se você não ler o que está em cima e o que está embaixo, você está dizendo que a Bíblia diz, no livro de Salmo, que Deus não existe. Mas se você ler em cima, você vai ver assim: diz o mestre no seu coração, não a Deus. Então, você depende de pegar o texto, sentar, estudar. Mas vamos ver isso mais à frente hoje mesmo. Vamos lá. Vamos agora para a página 101. Sermão. Viu, gente? Ainda tinha isso da aula passada. É importante numa aula. Deixa eu explicar uma coisa aos irmãos aqui. Eu estava fazendo isso com um diretor de um seminário essa semana. Me ligou, eu estou pegando meus currículos do seminário, né? Então, estava conversando com o diretor e falou assim: irmão, as apostilas são muito boas do seminário que o irmão falou, mas o problema é que você tem pouco tempo para dar aula. Você tem 5 aulas para dar um conteúdo que no mínimo são 10 aulas. Conteúdo muito grande. Essa apostila é muito boa, mas eu não posso, porque a aula não é só ler a apostila. Eu conheço professores que só lêem a apostila. Chega, senta e só lê. Para ler, eu leio em casa. Não preciso de professor. Né? Então, a aula, ela tem três pontos importantes, que é a ministração da aula, que é o que eu faço, a leitura da apostila, o ensino, o conto de testemunhos, experiências importantes. É o momento que vocês questionam, perguntam, tudo isso é aula, tudo isso é importante. Se eu quiser fazer uma aula de 2 horas, né? Quase 2 horas, só lendo, dá para ler a apostila toda. Mas eu não estou aqui para ler a apostila, não. Eu estou aqui para explicar minha experiência, contar testemunho, ouvir vocês questionarem, ter uma dúvida. Né? E é isso que a gente precisa aqui. Por isso que às vezes a aula acontece. Tive que terminar a aula passada aqui. É muito conteúdo. Vamos aqui? Página 101. Diz assim: sermão. Nós vamos aprender aqui. Agora é sermão. Como montar um sermão, como reconhecer um sermão. O que é um sermão, meu irmão? Sermão. Sermão é um discurso pregado no púlpito. É uma admoestação. Muita atenção. Lá vem ela com esse sermão. Assim? Lá vem minha mãe com sermão. É isso aqui, ó, discurso. É aquela coisa que tem discurso. Lá vem ela com a demonstração. E normalmente é sermão. Ah, meu Deus, lá vem minha mulher com sermão. É isso, sermão é isso, é discurso. Nunca um pregador deve pregar algo que não seja a Bíblia Sagrada. Ela é fonte que deve inspirar nossas mensagens, pois através da palavra, Deus manifesta a sua vontade para com o homem. É muito importante falar isso com vocês. Eu tenho visto muitas mensagens na internet, aliás, eu tenho visto porque eu não tenho paciência de ver 15 minutos de algumas mensagens. Porque elas têm muita filosofia. Ela é muito bonitinha. Ela não tem muito Bíblia. A melhor mensagem que existe, a gente vai aprender aqui os tipos de mensagens que existem. Mas a melhor mensagem é aquela que eu gosto de fazer. O seu irmão, acho que é expositivo, se eu me engano. Acho que é expositivo. Que é, eu pego a Bíblia, versículo por versículo, eu vou falando e vou explicando. É o que eu mais gosto. Cada um tem a sua forma. Eu também prego outros tipos de mensagem. Mas essa tem menos possibilidade de eu falar uma heresia, entendeu? Porque eu estou lendo a Bíblia. E ler isso. É melhor, não tem erro.
Até o próprio, até às vezes a pessoa critica, né, o pastor Valdomiro, mas eu gosto de uma coisa que ele faz. Ele pega, manda o cara, a câmera apontar na Bíblia com a caneta. Ué, mas será que lá ele não tem dinheiro para botar um gerador de caracteres? Chama-se gerador de caracteres. Quando o pregador fala aqui, aparece esse tudo lá. Ele não tem? Sabe por que ele fez isso? Eu ouvi uma entrevista ele falando? É porque eu quero que a pessoa veja que eu estou falando tá na Bíblia mesmo, no papel. Não o cara que escreveu lá e botou bonitinho, não. Que a pessoa veja que na Bíblia dela tem aquilo que eu estou falando. Eu achei interessante o que ele falou. Então a melhor mensagem, não tem como você enganar ninguém. Tá lá. A não ser que você também pregue também. Aí se você pregar algo que não esteja... Você fala uma coisa e você está querendo enganar, é outra história. Mas ali é a Bíblia. Então o pregador tem que pregar com a Bíblia. Falar de filosofia. Aí o cara, eu vi, cara, por que eu vi? Porque um escritor chinês dizia, porque George Washington dizia, porque... Numa pregação só o cara falou umas 6, 7... Não estou dizendo que não tinha Bíblia, não, ele botou a Bíblia. Mas ele tinha uns 6, 7 citações de George Washington, de Benjamin Franklin. Mas esse cara aí está divulgando mais esse pessoal do que a própria Bíblia. Tem muito isso, gente, tem muita filosofia. Então a Bíblia é a nossa base. A Bíblia e as demais literaturas a Bíblia e as demais... outra diferença entre a Bíblia e as demais literaturas é que ela, além de inspirada por Deus, é também viva. Disse Jesus, as palavras que eu vos disse é espírito e vida. Eu lembro do meu professor Zenon Reusen, um judeu, neto de rabino, meu melhor professor de seminário antigo, já falecido. Ele falava assim, sabe qual a diferença da Bíblia para os outros livros? Você lê ela com o autor presente. Você lê a Bíblia e Deus está ali do teu lado. Aí você tem que pedir a Deus, sabe o quê? Revelação. Ler por ler, gente, todo mundo lê, por qualquer coisa. Revista, livro, apostila, lê e pedir a Deus, me dá a revelação dessa palavra. Essa semana eu tive uma revelação muito boa, interessante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava lendo sobre Pedro. Olha que interessante. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes o Carlos cantou para que Pedro negasse Jesus? 3 também. Interessantíssimo isso aqui é muito curioso. Não tem nada de místico isso aqui não, tem. Não tem nada de místico. Quantas vezes Jesus disse, Pedro, tu me ama? Quantas vezes Pedro disse que me amava Jesus? Quando Pedro foi lá pregar com o anjo apareceu pro Pedro lá, apareceu o lençol lá pro Pedro. Quantas vezes apareceu o lençol, a voz chamou o Pedro? Quantas vezes Pedro negou? Duvidou. Quantas pessoas foram lá chamar Pedro para ir lá no centurião? Quantas vezes Pedro duvidou, achou que estavam... Não fazer nenhum desenho não, se você quer fazer um desenho, não fazer nenhum desenho aqui não, tá? Mas eu mostrando pra vocês que isso é curioso. Você pode pegar, por exemplo, uma coisa como essa e você falar o número 3 e a vida de Pedro. Você vai gerar uma curiosidade para a igreja. Olha que forma criativa de você pregar. Porque a pregação ela tem isso, você vai ver mais à frente, a pregação tem essa coisa de gerar curiosidade nas pessoas. Mas não é gerar curiosidade por curiosidade, é gerar curiosidade para que quando você pregar, a pessoa fica querendo saber. Eu estou pregando agora uma série de mensagens durante a semana, que são os 5 motivos que uma pessoa não consegue chegar à Terra Prometida. Todo dia, cada dia eu falo um, hoje é o número 3. E eu falei hoje andando pela rua, porque não deu tempo de eu parar para pregar, eu falei andando pela rua não, na calçada, né? Aí eu gravei o vídeo. Então, você faz com que as pessoas esperem o número 4, a esperem o número 5. Entende? Você vai gerando curiosidade. Quando a mensagem começa os 3, número 3 e Pedro, você gera uma curiosidade. Então é uma forma interessante. E baseado em quê? Na Bíblia. Eu tirei da Bíblia. Tá, estou jogando tudo pela Bíblia, não tá? A única coisa que é fora da Bíblia é o número 3, não é? Mas aqui eu estou jogando o quê? Na Bíblia. Vamos lá na Bíblia. Todas as respostas de vocês foram baseadas onde? Na Bíblia. Então sempre ela. Vamos lá, página 102. Classificação dos sermões. Nós temos aí duas classificações. Uma quanto ao conteúdo e 2, uma forma. Deixa eu até fazer assim. Fazer melhor. Não está errado não, tá? Não precisa apagar aí não. 1 quanto ao conteúdo, 2 quanto à forma. Quanto ao conteúdo, nós temos, por exemplo, tipo de sermão evangelístico. Você tem ali o objetivo de falar do amor de Deus pela humanidade, do amor de Deus pelo homem, do sacrifício de Jesus na cruz, da importância de crer. Qual a pregação? Ó, olha só, ouvir
crer, arrepender, falar, confessar, e confessar. Então, ouviu o Evangelho, acreditou no Evangelho, se arrependeu dos pecados porque acreditou, porque entendeu, falou, eu entendo, eu recebo Jesus como meu Salvador. E aí depois ele vai orar, vai orar. Olha o que uma mensagem evangelística gera. Letra B. Doutrinar. Evangelístico. Evangelizar. Melhor, fica mais bonito. Evangelizar. Doutrinar, aí diz, esse tipo de conteúdo refere-se a doutrinas da palavra de Deus, pela natureza da mensagem que eles transmitem. O pregador deve apelar pela razão, intelecto, entendimento. Aqui é o seguinte, não é doutrina da igreja, não. Não pode cortar cabelo, não pode pintar unha, não pode usar brinco, nada disso. Isso aí é usos e costumes de cada igreja que deve respeitar. Não entra nesse meio, mas doutrinar é a Bíblia, quem é Deus, Trindade, Espírito Santo, batismo nas águas. Isso é doutrina bíblica, ok? No seminário isso chama-se teologia sistemática, as doutrinas básicas da Bíblia, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a importância da cruz na nossa vida. Então doutrinar doutrinas da palavra de Deus. Básicas. Letra C. Sermão devocional. DC. Devocionais. O conteúdo desse tipo de sermão tem o objetivo de intensificar os cristãos no amor para com Deus. E aqui fala de vida cotidiana, só para completar essa frase. Vida cotidiana com Deus. A vida diária que você tem com Deus. Você está pregando um devocional, é quando você está dizendo, olha, o nosso dia a dia nós temos que ler a palavra, nós temos que jejuar, nós temos que orar. Devocional é quando você é a vida cristã diária, tá? Pode falar, aviso aí, anúncio. Vamos lá, gente. Mas isso é uma forma inteligente de você pregar. Quando o pastor te chamar, eu, por exemplo, quando o pastor me chama, alguém me chama, eu coloco um título e eu divulgo nas redes sociais, eu não quero me saber. Eu divulgo. Agora, o último que eu preguei lá na igreja foram as 5 chaves que Jesus te dá. Eu preguei no culto, chave de Davi. O nome do culto é chave de Davi. Chamado para pregar no culto chave de Davi, eu falei 5 chaves que Jesus te dá. Eu fui lá, fui falando as chaves que Jesus te dá, baseado na Bíblia. Encontrei cada elemento importante que Jesus nos dá pra gente vencer a vida, vencer na vida, ou vencer com Cristo. Cada uma delas eu botei o nome de uma chave. Eu dei alguma chave para alguém? Uma chave beijada pelo bicho Macedo? Não dei. Não dei nenhuma chave pra ninguém, não disse que a chave era ungida, não disse que se você botar a chave no enterro vai ficar curado. Não. Falei, a chave número 1, a chave da coragem. Chave número 2, a chave do número 3, número 4. E assim foi. E você vai colocando. Letra F. Sermões de conteúdo ético. Moralizar o comportamento dos ouvintes através da pregação ungida do Espírito Santo. Toda moralização desprovida da meiga unção do Espírito Santo será um mero discurso ditatorial tirano e repressor. Então, quando diz o conteúdo ético, o camarada pelo menos tem que estar vivendo aquilo, né, gente? Não adianta o cara falar de casamento e tá pregando mulher. O pastor, o pregador, né? Infelizmente isso acontece muito, infelizmente, mas a gente tem que entender isso. Letra G, sermões. Deixa eu escrever aqui. Letra F, ético. Ético, isso. Letra G, sermões mistos. O que é misto? Você pode pegar 2 temas desse e numa pregação ele usar 2 temas, 3 temas, não importa, tá? Vamos lá. Agora, nós falamos quanto ao conteúdo, certo, gente? Quanto ao conteúdo. Deus Jesus, quanto ao conteúdo. Agora vamos quanto à forma. Isso tudo é que vocês vão usar a vida toda para preparar a pregação. Quanto à forma.
Os estudiosos do assunto apresentam várias classificações dos sermões quanto à forma. Veremos adiante 3 tipos de sermões quanto à forma. Então nós temos aí 3. Sermão, são os mais populares. Sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Tá? Vamos lá. Temático, textual e expositivo. Temático. Utiliza-se somente o tema, isto é, um assunto central do texto bíblico lido com base na anterior e posterior passagem bíblica. Esse tipo de sermão dá ênfase ao tema delimitado pelo pregador. Ele não precisa necessariamente demorar-se na contextualização histórica do versículo ou dos versículos lidos. Ele vai falar, por exemplo, sobre... escolher um tema, sobre o rei Davi. Não, o rei Davi não. Não, o rei Davi não. Falou, eu até me influenciei, né? Os tipos de líderes na igreja, né? Os 3 tipos de líderes que Deus coloca para as pessoas. Aí ele faz a comparação, por exemplo, de Davi e Saul, a liderança de Davi e a liderança de Saul. Escolheu um tema. E ele pode usar vários versículos. Ele não precisa só usar o versículo do texto de Davi. Ele pode usar outros versículos, que até do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas ele tem um tema, ele quer falar sobre liderança. Ele escolhe um tema, eu quero falar sobre liderança. Aí ele escolhe a liderança de Davi, escolhe a liderança de Saul, escolhe a liderança de Jesus. Aí ele escolhe a liderança de João Batista, escolhe a liderança de Tiago. E aí ele vai falando sobre cada líder. Texto diferente, livro diferente, Antigo e Novo Testamento. Mas ele escolheu um tema. Qual é o tema? Liderança. Tá? Então esse é um tema temático. Tá? Número 2. Sermão textual. Apega-se estritamente a um único texto bíblico, extraindo dele de forma ordenada e lógica as lições e verdades espirituais que o Espírito Santo lhe concedeu. Eu faço muito isso. Eu gosto muito de pegar o texto, estamos falando de manhã, né? Eu pego o capítulo todo, eu pego uma parte do capítulo, e aí eu vou lendo e vou explicando o capítulo, explicando a situação. Por exemplo, um bom para estudar, por exemplo, você fazer você pregar durante 2 semanas, a história de José. É ótima. Segue o texto. E cada momento de José é uma história, e você vai lendo o texto e vai contando a história e vai aplicando, é maravilhoso. É o textual, você não vai sair do texto. Um textual, você não vai pegar, vamos supor, você está falando de a história de Moisés, né? Quando era bebezinho, tal, você vai contar ali. Você não vai pegar Coríntios, você não vai para Josué, você vai ficar só ali. Esse é o textual, você fica fixo no texto, ok? Gente, hoje os celulares estão ótimos, né? Vamos botar em silencioso no treme-treme aí, por favor. Quando tocar, você pega o treme-treme e atende. 2 tipos de sermão textual. Vamos lá, gente. Esses 2 tipos de sermão textual. Aquele que aborda vários assuntos, isto é, dentro do texto. São vários assuntos. Por exemplo, a história de José, você tem vários assuntos. Tem muita coisa. Você tem fidelidade a Deus, você tem briga entre irmãos, você tem que Deus dá vitória a uma pessoa, ela sofre bastante depois de Deus dar a vitória a ela, confiança, né? Sonhos, revelações, sobre a questão, por exemplo, de traição. Olha quantos temas só para a história de José. E é só a história de José. É só uma história. Não é? É isso mesmo. Família, problemas em família. Número 2, ó. Aquele que apresenta um único assunto. Então você, por exemplo, você pega um sermão textual sobre José, que está dando exemplo. Um assunto só. Confiar em Deus até o final, numa situação terrível. Aí você pega ali quando José foi vendido escravo, até ele chegar a rei. Rei não, a governador. Vamos lá. Textual, entenderam então? Temático, você escolhe um assunto. Textual, você não sai do texto que você escolhe. Número 3, expositivo. Expositivo, devemos saber estruturar ideias que o Espírito Santo nos concede e o seu poder. Esse aqui, expositivo, você vai montar uma ideia com vários textos. Então enquanto esse aqui você se prende num texto bíblico, enquanto esse aqui você se prende num assunto, esse aqui você monta uma pregação. Você pega um texto ali, um texto aqui, que tem ligação, e você vai falando, olha, por exemplo, Trindade, falar sobre Trindade, vai pregar sobre a Trindade. Aí você vai pegar
Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Você vai explicar, né, a questão da imagem e semelhança de Deus. Aí você vai pegar um outro texto e falar assim, e este homem agora é como um de nós. Deus falando, a Trindade falando, né, como um de nós. O Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vai lá no outro texto, fala, 3 testificam no céu, na terra, o Espírito, o sangue, né, alguma coisa assim, e 3 testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Aí você pega aqueles ali e você vai montando a pregação, tá? Tem um outro também que eu gosto muito, que não está aqui, que é você fazer através de símbolos. Por exemplo, eu preguei sobre a ovelha. Eu tenho 7 mensagens. Essas mensagens só podem ser pregadas, tipo assim, vai ter 7 dias que você vai me chamar para pregar. Tipo, aí como se fosse um seminário, né? Mas são mensagens. Que é a ovelha, o vinho, a pedra, o peixe, a madeira e são 7. Aí eu vou pegando, por exemplo, a ovelha. Aí eu falo sobre as características da ovelha, como é a parte química da ovelha, e aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, rápido, da ovelha. Você sabia que por que o Arão fala que é como óleo precioso que desce da barba de Arão? Desce a orla do seu vestido. Ó com bom com sua velha, Jeremias, Salmo 33. Ó com bom com sua velha, que não vive em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Olha só que interessante. O pastor de ovelhas, ele pega a ovelha, ele passa um óleo na cabeça da ovelha, passa no ouvido da ovelha e passa no nariz da ovelha, por causa das moscas. E aí você pega uma pregação e você fala assim, Deus, você é ovelha, Deus dá óleo, dá unção na sua cabeça, para que as abelhas não venham, as moscas não venham na sua cabeça. O que são as moscas? O que significa Satanás? Senhor das moscas. As moscas vão fazer o quê? Vão botar coisa na sua cabeça. Pede ao Senhor unção para que as coisas externas não venham na sua cabeça. Olha, isso é um tipo de pregação. Então na minha pregação tem a madeira, por exemplo. Aí eu vou mostrando a madeira, as características da madeira, o tipo de madeira, quais são a madeira, olha que interessante. A madeira que foi feita, a Arca da Aliança, foi a mesma madeira que foi feita a Arca de Noé. Sabia disso? O vinho, para que o vinho se torne uva. Corta. Para que a uva se torne vinho, ela precisa o quê? Ser maçada, apertada, esmagada. Para que o crente se torne vinho, ele tem que ser apertado. Existem vários tipos de uva. Existe a planta da uva, a árvore da uva. A uva é em cacho. Cada crente faz parte de um cacho. Olha aí, você já viu algum cacho de uva com uma uva só? Esse está doente, esse está doente. Eu não tenho igreja. É eu e Deus. Professor, e assim, ali no caso, você olhando o cacho de uva, né, ela precisa das outras ali, grudada na outra. Eu tenho a pregação, por exemplo, do doce de banana. A pregação do doce de banana. Tá lá no meu canal, vai lá ver. E Deus pega você. Eu fui fazer o doce de banana e Deus começou a me revelar. Revelação! Comecei a fazer o doce de banana e ele começou a me revelar que ele faz com o homem. Primeiro ele espera o homem ficar maduro, vê que ele vai fazer doce de banana. Aí ele amassa, aí ele passa no fogo, aí ele bota açúcar, aí ele deixa queimar, ficar bem pretinho, entendeu? E depois ele bota na geladeira. Tá vendo esse tipo de pregação? É uma pregação. Agora, se você não pode viver a vida toda pregando esse tipo de pregação, tá? Você vira o Silvio Santos, né? Eu tenho essa série de 7 pregações, mas a minha vida não é pregando 7 pregações, tá? Você é doce de banana. E tem a do purê de batata. Vamos lá. Texto. Vamos lá. Página 105. Como é que é? Saletinho, né? Manteiga, né? E tem de reis malhado. Vamos lá, próximo. Elementos estruturais. Agora é uma estrutura de um sermão, tá? Estrutura. Estrutura de um sermão. Nós temos aí o título, que é importante. O título de um sermão é importante. Lembra que eu falei pra vocês? Você criar um título, como a irmã Fernanda ali deu exemplo, né? Você cria um título. Por exemplo, para chamar atenção, Jesus Cristo não tinha umbigo.
vem essa noite para ouvir a palavra Jesus Cristo não tinha umbigo. É isso. Isso é curiosidade. Eu já ouvi falar isso também. Você só vai saber quando você vier ao culto. Olha aí, ó. Gerei a curiosidade. As 7 coisas que Deus não conhece. Deus não tinha cordão umbilical. Pergunta a vocês. Olha que título maravilhoso de mensagem. 7 coisas que Deus não conhece. Olha que mensagem. Você só vai saber quando você vier na minha pregação. Deus não conhece outro Deus maior que Ele. Deus não conhece outro Salvador que não seja Jesus. Deus não conhece outro livro que não seja a Bíblia. Deus não conhece. Você vai falando. Então o título é importante. Chama atenção. Faz com que a pessoa até queira saber o que ela está falando. Então eu uso muito a criatividade. Eu gosto muito de tópicos, colocar... Porque chama a atenção da pessoa. A tua pregação pode ser até ruim, mas o seu título for bom, a pessoa vai querer ouvir. Eu tô falando sério, tô falando até pra internet isso. Às vezes a tua pregação nem é tão boa, mas o seu título é tão bom que o camarada vai ficar lá. E no final vai até assim. E isso tem um nome na internet, chama clickbait. Clickbait é o seguinte, você clicar e saber. Hoje, por exemplo, eu vi uma notícia. Olha como é que é importante você botar título. Olha como é que estava o título do jornal. Apresentadores do jornal tal, da Record, são afastados. E apresentador Celso Zucatelli vai assumir o jornal, isso aqui. Aí eu fui lá e de novo, cliquei. Caiu lá. Então, estava com Covid. Ele podia botar, foram afastados por Covid, mas ele faz eu ir lá para saber qual foi a treta. Entendeu? Então, o título é isso. Vamos lá. 2. Texto. O texto é a matéria-prima da sua pregação. Então aqui, ó, título, texto. A sua pregação tem, né, para aqueles que ministram a palavra, jamais nossa mensagem terá proveito se não for essencial, fundamentalmente bíblico. Então tem que ter um texto bíblico, a sua mensagem. Não é? Ou ter um texto seu que seja embasado na Bíblia. Porque pode ser que você não tenha, como eu falei, você não vai fazer uma pregação textual, mas você tem que ter um texto que seja embasado na Bíblia. Pode ser com versículos separados, que um colabora com o outro, liga o outro, mas tem que ter um texto. Agora, a introdução. O que é a introdução importante numa pregação? Você gera expectativa. Você gera que a pessoa fique querendo saber. Olha que interessante. A introdução é que vai determinar o conteúdo e o tom da mensagem. Pela introdução, o pregador pode anunciar aos seus ouvintes como irá trabalhar o assunto. Nesta noite, você vai saber como alcançar as 5 chaves da vitória. Nessa noite, você vai saber como se chamavam as 5 pedras que Davi pegou para lançar em Golias. Ó, tô dando exemplos aqui. Eu já peguei isso, tá? Nos anos 90 eu pregava muita doideira. Se eu visse as minhas pregações dos anos 90, eu ia baixar a cabeça. Preguei com um povo numa igreja, não sei, nem lembro o nome da igreja, lá no CIEP. Tinha muita gente, eram 5 pedras que Davi pegou para derrubar o Golias. Jesus, se eu visse, eu ia falar muito mal de mim. Vamos lá. Página 105 está aqui. Existem diferentes formas de introduzir um sermão. São elas. Por uma declaração inicial. Como eu falei, essa noite você vai aprender como, perder a salvação. Olha só. Pela divisão de análise de elementos em conjunto. Por exemplo, essa noite você vai saber sobre vida e morte de Cristo. Vida e morte de Cristo. Número 3, por uma citação. Aí você começa o seu versículo e fala, vamos supor, e o povo, não lembro, tá aí no livro de Reis, não lembro o versículo, tá? Isso é muito decorado o versículo, mas fazia o que era bem aos seus próprios olhos. Você lê um texto que é forte, e essa é a introdução da sua pregação. Aí você vai falar sobre os reis, que na época dos reis, o povo fazia o que queria, era uma bagunça. Buscava outros deuses, então você pode botar uma citação bíblica. Ilustração. Quem faz muito bem isso? Feijão Quibe Talharim. Não, João Ribe. João Ribe Palharim. Que ele faz veja como ele faz. Ele faz uma ilustração antes da pregação dele, não é isso? E depois ele prega a introdução da aplicação dele. É muito perfeito. Eu acho que isso aqui foi feito para falar dele. É o quê? Foi feito para falar sobre ele. Por uma definição. Hoje vocês vão saber o que é salvação. Definição. Hoje você vai saber quais são os objetivos da igreja na Terra. Uma definição. Aí você vai abrir uma curiosidade de pessoas. Eu vou precisar de mensagem que eu quero saber sobre isso aí.
Uma proposição, frase que o pregador demonstra o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Por exemplo, a vinda de Jesus. Esse tema, ele varia muito de pregador para pregador. Tem pregador que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, tem pregador que acredita... Então é uma coisa muito pessoal, tá? Então é nesse sentido. Uma pergunta: o que fazer para ser salvo? Uma introdução. Ou o que fazer para ter a prosperidade bíblica? Uma boa pergunta. Por um convite. O pregador propõe que o ouvinte participe de alguma forma da pregação, procurando captar a sua atenção. Pergunta, né? O que você vai fazer na eternidade? Uma boa pergunta. Não é? A gente prega sempre a gente primeiro, né? Através de uma afirmação: o caminho, a verdade e a vida. Olha uma introdução boa. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Eu fiz uma pergunta? Não, eu fiz uma afirmação. Agora, 3. Frase 4. Frase de transição. A frase de transição tem como objetivo anunciar para o ouvinte a forma com que o preletor irá desenvolver seu raciocínio. Então, por exemplo, hoje nós vamos ver como Noé construiu sua arca e teve ali aqueles momentos de quarentena nela, no local. Que vai fazer com que a pessoa fique naquela expectativa. Desenvolvimento. Essa é a maior parte do sermão, através do qual o pregador vai fazer os seus comentários, desenvolver seu ponto de vista sobre o assunto que ele se propôs a pregar. Desenvolvimento é a parte do meio de uma pregação. Você pode fazer uma pregação dessa forma assim, ó. Você tem aqui a introdução, o desenvolvimento da pregação e você tem a conclusão. Só que aqui a pregação tem mais coisa, tá? Tem algumas coisas que vocês acrescentam aqui. Por exemplo, tem a conclusão, mas aqui tem um apelo depois. Né? Então, desenvolvimento é a maior parte, que é a sua pregação mesmo. É o bojo da sua pregação. A introdução é igual programa de rádio, é um programa de TV. Entendeu? Você não sabe o nosso programa hoje em dia, aqui na TV, não sei o que mais, hoje nós vamos ter, não sei o que. Aí termina, aí entra um comercial, entra uma transição, aí vamos começar nosso programa hoje, nosso assunto primeiro é esse. Aí no final ele conclui. Concluímos então o programa de hoje, resumo do programa de hoje, dá o resumo do programa de hoje. Semana que vem nós estamos de volta. Tudo tem isso. Rádio, TV, pregação. Então tem que se atentar com isso. Processos retóricos. No momento de desenvolver a mensagem é que o preletor deverá lançar mão dos chamados processos retóricos. Tchau, vai na página, irmã. Os 6 processos retóricos principais são: narração, interpretação, ilustração, aplicação, exortação e dissertação. Narração, vai narrar uma história, vai narrar um texto, né? Interpretação, você vai ler o que você tem para ler e você vai interpretar para as pessoas, explicar às pessoas o que você leu. Às vezes a pessoa tem um texto e ela não consegue desenvolver, não sabe interpretar. Ilustração, a ilustração é porque... Então, eu vou dar um exemplo para vocês, vou ilustrar para vocês algo. Né? Aplicação, para que você tenha a Bíblia, o que você tem que fazer, tem que aplicar, qual a aplicação tem que fazer? Né? Para ter a vida normal de um crente. Qual a aplicação da vida normal de um crente? Leitura da Bíblia, testemunho, oração, vida em comunhão. Olha, essa é a aplicação no dia a dia. Exortação, né? Todo mundo sabe que exortação quer ensinar. Dissertação é falar, você descrever, obrigado. Descrever algo, tá? Aqui, ó, ele dá as formas de dissertar um sermão. Por exemplificação, você dá exemplo de alguma coisa, página 107, tá? Por causa e efeito, isto é, causa e efeito. Olha, aquele irmão, ele fez isso, qual foi o efeito? O que aconteceu com ele se ele fez isso? Ele tomou uma atitude, o que aconteceu? Razões, finalidades, requisitos, e aqui muita coisa aqui, gente. Razões, né? Razões por porquê, né? Isso aí é a pergunta, finalidade, requisitos. Nossa, é muita coisa. Vamos lá! Para vocês entenderem aqui, essas 3 primeiras aqui que eu gostaria que vocês prendessem. A pregação ela tem que ter um título, você tem um texto,
O título é o principal, o texto que você escolheu para pregar, os textos, né? Pode ser um ou vários. Como você vai introduzir a sua mensagem. Isso é porque eu vou cansar, gente. Hoje eu estou muito cansado. A introdução é sobre como você vai começar o seu trabalho. A frase de transição, que pode ser um versículo bíblico, né? Aqui. Cadê, gente? Aqui, onde eu estou aqui? O desenvolvimento, que é a mensagem, né? Que é a mensagem em si, né? E mais, gente? Os processos retóricos, como você vai usar a sua pregação, se você vai narrar ele, se você vai interpretar, se você vai fazer vozes, eu gosto muito de fazer essa voz porque eu sou metida, eu sou rica, eu sou do Zona Sul, que usa monóculo. Eu gosto de vocês são fracos. Eu consigo esse jeito. Isso é uma forma de interpretação no sentido artístico, né? Ilustração, aplicação. Uma conclusão. A conclusão deve ser usada como meio de retomar um ponto de vista do sermão. O que fazer para ser feliz? Aí no final você fala assim, então agora, para concluir nossa mensagem, nós vamos saber, para concluir durante a nossa mensagem, nós vimos condições para o que fazer para ser feliz. Vamos então concluir que para ser feliz, aí já que aqui você teve algum tópico, aí assim, ó, você vai relembrar alguns tópicos da sua mensagem. Por isso que eu gosto de numerar. Se você não quiser numerar, não tem problema, mas você fala, você tem que ser fiel a Deus, você tem que fazer a leitura da palavra, para isso fixar nas pessoas. Não adianta você sair pregando e lendo, você tem que fazer as pessoas fixarem coisas. Você percebeu que hoje aqui eu falei de Covid? Eu tenho certeza que você vai chegar em casa, você vai lembrar de algumas coisas que eu falei. Por quê? Porque eu coloquei palavras-chave. As palavras-chave fazem com que a pessoa saia, vá para casa guardando aquilo. Na terça-feira eu preguei sobre as 5 chaves que Deus te dá. Se você for ver a minha mensagem, eu tenho lá, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo, vocês vão ver, eu separei cada chave, cada assunto, coragem, iniciativa, eu acho que era coragem, iniciativa, revelação, e aí isso grava na pessoa. Ela pode não lembrar nem qual foi o texto que eu li, mas esses 5 tópicos para ele, vai fazer ele lembrar os tópicos e vai fazer ele lembrar os temas. Então é importante, na conclusão, assim, então, concluindo a nossa mensagem, existem 5 tópicos sobre isso e do outro. Existem 3 tópicos ou 3 formas para você adquirir a salvação. Você prepara, por exemplo, uma mensagem sobre morte. Vou pregar sobre os 3 tipos de morte que o ser humano pode ser vitimado. Primeiro, a morte física. Todo mundo vai morrer. Número 2, a morte espiritual. Todo mundo que não conhece Jesus está morto espiritualmente nos seus pecados e delitos. Quando a gente recebe Jesus, aceita Jesus, nós somos vivificados com Cristo e nós ressuscitamos. Temos um novo nascimento. Olha aí que bonito. E a morte eterna. Aquele que não receber Jesus, insistir em seguir os seus caminhos, pode morrer eternamente. Isto é, vai para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. 3 mortes. Como é que eu termino essa mensagem? Então, irmãos, concluímos que todos nós vamos passar pela morte física, todos nós passamos pela morte espiritual, mas nem todos vamos ter a morte eterna. Olha aí, conclusão. Aí, vem pro próximo, apelo. Como é que eu faço apelo aqui no final? Se eu falei isso aí. E você? Você está morto espiritualmente? Porque morto fisicamente você não está. Você está aqui comigo. Você está morto espiritualmente? Agora vem o apelo. Você quer ser vivificado com Cristo nessa noite? Se você quer, vir aqui à frente. Porque se você vier aqui à frente, eu tenho certeza que você não vai herdar a morte eterna. Finalizou. Usei a pregação para fazer meu apelo. Ok? Tem a história do pastor que falou assim na igreja. Todos... Não sei contar. Não tem tempo assim. Vamos lá, página 110. O preparo e entrega do sermão. Então agora, gente, preparo e entrega do sermão. O preparo, o que demora mais? Preparo ou entrega? Preparo. Porque preparo é o processo, né? E aí, quem acha que é o preparo, levanta a mão. Quem acha que é entrega, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Sorte que eu ganho alguma coisa pra isso. Se fosse de graça, não dá não. Preparo e entrega. Veja bem, você pode se preparar muito e pregar 20 minutos. Então preparo que demora mais. Isso aí. Olha só que interessante. Para fazer um programa, eu fazia um programa em 1992. Fazia um programa de rádio em AM. Fazia um programa de rádio em AM. Quantos minutos era o programa? 15 minutos na Rádio Boas Novas. Não, devia também. Não.
aí umas 2 horas para preparar uma mensagem de 15 minutos. Mas com o tempo, você vai fazendo o programa, você vai entendendo a mecânica de um programa de rádio. E aí o programa tinha 15 minutos, a pregação era 7 minutos. Como é que você prega em 7 minutos? Você pode falar, você fala assim, vamos supor. Porque o programa, mais ou menos, o programa de rádio funciona da seguinte forma. Abertura, o jingle de abertura do programa de rádio, o programa, iniciando o programa tal, aí você entra e fala, aqui é o locutor, não é locutor, mas aqui é o programa tal da Igreja Evangélica, endereço, isso aqui é culto, não sei o que, isso aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre como receber 3 passos para receber a salvação de Jesus. Fique com a gente, vamos ouvir agora uma canção com a banda tal. Aí bota uma música, a música sobe, volta. Você está ouvindo o programa tal, da igreja tal, com o endereço tal, com não sei o quê. Vamos agora, nós estamos aqui com internautas, aí conversa com as pessoas e volta, vamos ouvir mais uma canção. Ouve a segunda canção, mas não ouve toda, não ouve a música toda, o disco todo. Você ouve só a primeira parte, aí baixa a música e entra. Vamos agora à nossa palavra, 7 minutos, aí você vai. Porque eu falei que era 3 passos para alcançar a salvação, não é isso? 3 passos para alcançar a salvação. Você pega o versículo bíblico, né? Acho que é Romanos, né? É com o coração se crê para obter a salvação. Você precisa de crer. Todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então a primeira coisa você tem que crer. Ouvir, né? Ouvir a palavra. Ouviu a palavra? Porque tem gente que ouve a palavra, mas ela não crê. Então é um processo, são 3 processos. Então, o primeiro processo é ouvir. O cara está ouvindo, você que está ouvindo, você não ouvindo, você está ouvindo a palavra, sabe que Jesus quer te alcançar, e aí você tem aí 1 minutinho para falar isso tudo aí. Aí agora o que eu quero dizer para você é que você precisa do segundo passo para você obter a salvação. Você tem que crer, porque tem gente que ouve e não crê. Ouve, acha bonito, chora ouvindo uma música gospel, acha emocionante, mas ela não crê. Então o segundo passo, já foi aí 2 minutos. Agora vamos ao terceiro passo. Mas eu não vou falar o terceiro passo agora não. Nós vamos ouvir uma canção. Aí ouve uma canção para você criar o quê? Criar uma festa jovem. Mas eu tô falando na década de 90. Eu tô falando na década de 90. Hoje não se faz isso. Hoje não se faz. Parece o programa do João Kleber. Peraí. Mas na década de 90 era assim. Você criava uma expectativa. E eu fiz programa agora recentemente na Record e é totalmente diferente. Na Record é o seguinte, bota uma música, entra já com a palavra, já com a apresentação. Acabou. Você decide? Não, você decide não. Mas eu posso dizer a você que a ideia que dava era que você está criando uma expectativa para o ouvinte. Igual uma novela. O que a novela faz? Ainda existe novela? Existe, não existe? A novela ela faz isso pra gente. Com o consumidor da novela, né? Gente, presta atenção aqui, professor daqui, tá? Mas é o seguinte, a novela é isso. Né? Não digo novela bíblica, né? Esse nosso novela bíblica é tão sério, né? Que o pastor falou assim: então, irmãos, quando Moisés casou, aí Moisés casou? Moisés casou, eu não vi essa parte da novela. Pô, tá dando spoiler, pastor? Não é spoiler não, pastor. Tô vendo a novela. Então, mas o que quer dizer assim? A novela ela gera o quê em você? Porque você vai ver amanhã. Então a mesma coisa do rádio. Hoje em dia já não funciona assim, mas naquela época sim, você criava. Aí quando voltava a música, você falava, agora vamos ao último. Então você que aguardou, você que desligou, perdeu a benção. Vai pro inferno. Perdeu a benção. Vamos ao terceiro e último. Você precisa de arrependimento. Então, crer. Ouvir. Tá ouvindo? Nem eu que tô pregando, tô lembrando que eu tô pregando. Ouvir, crer e arrepender-se. 3 passos. E aí você, 7 minutos você prega. Bota mais uma música, mas é uma música que mexa, que emocione, que tem a ver com a sua pregação. Pronto, fez um programa bonito de 15 minutos. Vamos lá? Ninguém vai. Aí a rádio é fogo, você só vai saber quando chega a gente na sua igreja. E fala assim: eu tava ouvindo na rádio. Vamos lá, 3 frases distintas para o preparo e a entrega de um sermão. Meditação, fase de meditação. O que é a fase de meditação? Você parar para pensar o que você vai pregar. Senta e pensa. Eu tenho uma pregação para fazer agora em novembro. Graças a Deus, me dá uma folga. Aí eu tô pensando o que eu vou pregar. Mas eu já sei o que vou pregar. Pensando, eu já sei o que vou pregar. A influência, todos nós somos influenciadores. A influência do cristão. O poder da influência. A minha pregação é o poder da influência. Já está na minha meditação. Mas eu já preparei minha mensagem. O pastor veio e perguntou: você está com mensagem aí? Tá com mensagem, vai ser com cigarro no bolso. Mensagem aí? Vamos ver que você tá com uma aqui, peraí. Vem aqui, tá no bolso aqui a mensagem, aqui na mochila.
Tá com mensagem? Eu falei assim, não, tô com 2 mensagens separadas aqui, pastor. Então você prega amanhã? Eu falei, pastor, eu disse que eu tô com uma mensagem, eu não tô com uma pregação. Entendeu a diferença? Você não tá... Eu sei o que eu vou pregar. Tem o poder da influência, mas eu não sentei para pregar. Então aqui, ó, primeiro, meditação. Você está meditando, você está pensando. Eu gosto de escrevendo. Meditação, por exemplo, já sei na minha cabeça, já que na minha mensagem sobre influência, você pode influenciar conscientemente e inconscientemente. Você pode influenciar para o bem e você pode influenciar para o mal. Você pode influenciar no seu trabalho, na escola, na igreja, na família. Através de quê? Testemunho. Através de quê? Do que você fala. Através do que você não fala. Isso tudo está na minha meditação. Eu não botei nada no papel ainda. Certamente eu esqueci de metade do que eu falei aqui. Mas está aqui na minha cabeça. Aí a segunda, elaboração do esboço. Isso que eu falei, ó, prepara e entrega. Aqui, ó, eu estou onde? No preparo. Então tem aqui, número 1, meditação. Ô, Alexandre, Só está na cabeça, só está na mente. Aqui, ó, preparação. Fala, meu nome. e quando você prepara, aí na hora Deus muda. Aconteceu agora, aconteceu. Deus muda a pregação. Assim, aquilo tudo que você preparou. Já Aconteceu agora. 2 semanas atrás, até contei vocês. Eu sentei, perdi uma aula toda na faculdade, não estudei, sentei na frente do computador, fui na faculdade, cheguei, fiz todo o meu processo. Eu falei, caramba, eu tenho que pregar hoje. Eu sabia o que eu ia pregar, mas eu não tinha parado. Fez isso aqui, ó, elaboração. Sabia o que ia pregar, mas não tinha elaborado. Eu falei, meu Deus, esqueci que ia pregar hoje, não preparei nada. Mas eu sabia que ia pregar. Aí eu falei, vou preparar minha pregação. Sentei e comecei. Preparei a pregação toda. Digitei, procurei os textos. A internet é ótima, você pega os textos, copia, cola, preparei bonitinho, salvei em PDF, coloquei no celular, só que fui pra igreja, participei do louvor, toquei, cantei, só que eu cheguei no púlpito. E agora? Não achei. Não achei. Procurei por ti, não encontrei. Aí fiquei assim, igual aqueles irmãos. Amém. Glória a Deus. Jesus. E agora já sei, quando ficar sempre não vai ter que falar. Aí eu fiquei assim com a Bíblia em cima do púlpito. O professor É, disse que o irmão. pregador não vai enchendo o senhor pra pregar. Aí é safadeza. Aí, ó. Isso já aconteceu Aí, ó. comigo. Tá. Aí eu parei, eu falei, é aqui, Jesus. É aqui, Jesus. Comecei a pregar. Pode ver, tá na internet. É mensagem. Quando eu terminei de pregar a mensagem, eu falei assim, irmãos, quero dizer pra vocês uma coisa. Eu preparei a mensagem a tarde toda hoje. Eu perdi a mensagem. Essa mensagem Deus me deu agora aqui, acabou de dar aqui no culto. Não foi por causa de mim. Se fosse por causa de mim, eu ia pedir pra vocês ficarem de oração e cantar um hino, porque eu não sabia o que ia pregar. Mas o Espírito Santo é que pregou pra vocês, porque não fui eu. Não foi o meu conhecimento teológico, não foi porque eu sou o cara. Não, foi o Espírito Santo, porque eu abri a Bíblia e falei, é isso aqui. Comecei a pregar e foi, pô, pedi que tenha sido uma bênção para as pessoas. Tá? Então, já aconteceu. Aí é um extra. Entendam, gente, é um extra. Eu conheço, já vi pastores que eles têm esse vício. Isso é feio. Pra mim, eu acho feio. Um pastor que chega e ele no púlpito, ele escolhe a mensagem que ele vai pregar, a não ser que ele seja um cara que ele tem um livrinho de pregações. E que é, né? Não. Se ele tem um livro de pregações inéditas e ele ora a Deus, por exemplo, eu tenho temas, já teve época que eu tinha pregações prontas. E o meu pastor, inclusive, ele, numa reunião de obreiros, ele falou que todo pregador da nossa igreja, todo diácono, prefeito da nossa igreja, o diácono batiza, prefeito batiza no terça-feira. Na nossa igreja, todo mundo trabalha. Então, ele falou, todo diácono, todo obreiro da nossa igreja que quer ser obreiro, tem que saber pregar e tem que ter pregação para qualquer hora. Exatamente como a irmã Fernanda falou. Qualquer hora que chamar para pregar, tem que ter mensagem. Uma vez o pastor chamou a atenção de um outro, o pastor presidente chamou a atenção do outro pastor. Ah, pastor, eu cheguei lá, eu não tinha preparado pregação nenhuma. E aí eu não sabia o que pregar. Fala. Quando você está no culto para receber, te chamam para fazer uma palavra. Olha só, vamos supor, você não. Não vamos pegar. Ó, eu tenho algum. Olha só, irmãos. Entenda o que eu vou falar, irmãos. Eu não estou falando nada como uma vaidade, não. Entendam? Quero que vocês entendam. Eu tenho alguma experiência em pregação. Eu tenho 50 anos, prego desde os 13. Então eu tenho alguma experiência, ok? Tá. Mas vamos supor, Fernanda, não estou fazendo comparativo, mas você não. Não, acabo de estar fazendo sim um comparativo, mas sem denegrir. A Fernanda não tem. A Fernanda não tem a mesma experiência que eu tenho. É isso que eu quero dizer. Hoje em dia você sabe que o pessoal, às vezes, sei lá, se o crente é Nutella, vai ficar chateado, vai chorar no banho. Então vamos lá. Fernandinha, olha só. Você não tem experiência. Foi chamada para pregar. Você já foi lá, eu acho que você pregou. Até que você está aqui, você não está chorando. O que acontece? Você vai lá, te chamaram para pregar. Olha, irmão, primeira coisa que você não faz. Jogar café em você, se você fizer.
Não envergonha a igreja, não coloque o pastor em saia justa, ninguém saia justa. Porque a gente pega assim, meus amados irmãos, nós estamos aqui, fomos chamados para pregar, nós não estamos esperando. Ou então assim, já peço desculpa, já. Se eu pregar uma mensagem ruim, não faça isso, não coloque, não. Ou então fala assim, irmãos, eu vim aqui para receber, né, irmão? Mas me chamaram aqui para pregar, vou fazer o quê, né? Só falta dizer assim, fala, eu não tô primeiro, fala. Não é. Não, vou falar também. Eu vou falar sobre isso. Porque... Quebrou a perna do outro. Gente, que susto. Tem igreja que é tão legal. Isso que o pastor fala assim, quem vai dar testemunho? Bota lá na rede social, bota na reunião, ou no grupo do WhatsApp da igreja. Domingo, quem quer contar um testemunho? Eu quero contar, pastor. Tá, então você vai mandar você contar o testemunho pra mim pelo WhatsApp no meu privado. Isso é o certo. Meu irmão. E tipo, lá quantos minutos, né? Porque aí o médico foi, abriu minha não sei o que, e abriu. Você tá entendendo? A sogra falou que ela pra casa acabou no livro. Que aí eu tava com dor nos quartos, e não sei o quê. Irmão, conta assim. Por isso que tem pastor que pega o microfone e diz assim, amém, conta a bênção. O Baldomiro fala, né? Sem resenha, mano, sem resenha. Olha. A irmã foi contar o testemunho, isso tá na internet, eu posso botar no grupo. A irmã foi contar o testemunho, eu vi esse problema. A irmã foi contar o testemunho que ela tava com prisão de ventre, pastor. Ela botou o travesseirinho na barriga. Ela falou assim, aí ela fecha o olho e fala assim, eu caguei o banheiro todo, pastor. Isso aí é porque é uma coisa muito espontânea, gente. Tem que organizar. Então, o certo, o ideal. Irmã quer contar o testemunho? Conta pra mim, irmã. Olha só, irmã. Quando a irmã contar, eu vou segurar o microfone pra irmã. Se a irmã estiver falando demais, eu vou tirar o microfone, irmã. Eu vou tirar. É porque as igrejas fazem coisa muito improviso. Isso atrapalha. Eu já teve uma revelação. A irmã levanta. Eu sonhei ontem, por isso eu não. Não, aí não é. Pra isso existe o quê, gente? Ou deveria existir o quê? Escola dominical ou célula. Que aí ali você vai ensinar, irmãos, você quer contar testemunho, conta primeiro pro pastor, conta resumido. O meu pastor, ele fazia muito isso. Você tem 3 minutos para contar seu testemunho. E ele ficava pressionando. Ele falou assim, eu estou olhando, irmã, sua irmã tem mais 1 minuto. E falava assim, na frente dela. Porque tem gente que abusa. Não, porque eu acordei, abri o olho, eu botei o pé no chão, eu escovei o dente. Irmã, conta a bênção. Mas eu não sou bom em escrever. E eu comecei a orar a Deus e falar com Deus, me ajuda a escrever, me ensina a escrever. E eu comecei a escrever. Aí, na semana seguinte, o rapaz do site Reviva Gospel falou assim, Alexandre, eu queria que você escrevesse uma coluna lá do site. Olha só. Aí eu falei assim, mas eu tô aprendendo a escrever. Mas você não é jornalista? Aí mexeu comigo, no sentido da... Aí eu parei e falei assim, é verdade, como é que eu estou estudando, me preparando e eu não sei escrever? Não, eu vou escrever, em nome de Jesus. Jesus está me dando capacidade, porque eu comecei a escrever. Ele tem mais de 30 textos meus lá. Só que eu escrevo, o meu é crônicas, não é crônicas, é crônicas, que eu conto algumas histórias que passei da minha vida, que são engraçadas, como por exemplo, como eu fui servir o exército, e aconteceu algo engraçado, e dali eu tiro uma história séria, né, baseada na Bíblia, é um texto, uma história verídica que aconteceu comigo, contada com humor, por isso que é crônica, é crônica, e aí no final eu falo, tiro uma lição daquilo ali e apresento o texto. Tá lá no Reviva, depois vocês vejam lá, na coluna do Alexandre. Então, da mesma forma que você tem que pedir a Deus o dom de pregar. Pede a Deus que Deus dá. Como diz a Bíblia, que a gente deve pedir, né? Que Deus dá sem medida. Não é isso que diz a Bíblia? Lá, número 4, através da manifestação de um dom espiritual. Isto é, você tem que fazer. Você já pensou? Eu ficava pedindo a Deus o dom de escrever e eu não escrevesse? Eu tenho que fazer. Vai escrevendo. Tem que botar em prática. E número 5, racionalmente pelas próprias circunstâncias e pela conhecida necessidade dos ouvintes. Poxa, tá precisando de alguém que escreva sobre esse assunto. Eu vou me dedicar a esse assunto. Meu pastor fala que quando ele era garoto, aqui em Madureira, ele falou que tinha uma irmãzinha na igreja que escrevia bilhetinhos para os jovens. Olha que interessante. Ela olhava para o jovem, estava bem triste. Uma senhorinha, tipo, sei lá, uns 70 anos, ela parava, ela escrevia um bilhetinho e falava assim, tenho visto você muito cabisbaixo, eu quero dizer que Jesus Cristo quer. Fazia isso, escrevia e dava para os jovens. Chegava assim, eu tenho um negocinho para você. A pessoa já sabia que era algo motivacional. Então essa pessoa, ela buscou isso de Deus, né? Ela viu uma necessidade na igreja e ela supriu essa necessidade. Vamos lá. Página 112.
Por exemplo, você vai fazer uma pregação sobre o plano da salvação. Né? Então, o plano da salvação. Busque salvamento. Olha, tem a ver com salvação. Ser salvo de quê? Quando a gente fala assim, você precisa alcançar a salvação, tem que ser salvo de alguma coisa. Então, às vezes a pessoa, você quer aceitar Jesus como seu salvador, isso é muito evangélico. Pega um camarada que nunca foi evangélico. Você tem que ter salvação. O que é salvação? Salvo de quê? Já parou pra pensar? Fala salvação, salvo de quê? Responde aí. Salvo de quê? Tá vendo como é que vocês estão demorando pra responder? Vocês pregam a salvação? Você prega a salvação? Salvo de quê? Salvo não seria livre? Salvo não seria a mesma coisa que livre? Livre de viver. Você não está errado, mas não é a resposta, vamos dizer assim, a resposta mais prática. Quando você prega a salvação na igreja, está pregando lá, a mensagem evangelística, você fala assim, você precisa conhecer a salvação. Aí eu pergunto a você, salvo de quê? Salvo de quê? Morte eterna. Salvo do inferno, gente. Você tem que pensar no ponto final. Salvo do inferno. Não é salvo. Tem gente... Oi? Chegar pro livro e falar do inferno. Mas não vai falar do inferno assim. Você vai falar o quê? Você vai falar o seguinte. O que é inferno? Combinação de quê? O preço do pecado. Tá muito bonito e romântico. Tá romântico. É isso que eu tô falando, gente. Língua do povo. Você não vai falar inferno ainda. Você vai falar o seguinte. O que é inferno? Condenação. Você tá preso no vício, Não, isso aí. É pra ele se libertar disso. Ele vai passar o Isso aí não é algo que seja prejudicial a ele, é algo que está enraizado nele. Você tem que pensar no final. Porque vida eterna, eternidade. Salvo de quê, gente? Salvo do inferno. Agora você não vai falar inferno, eu falei. Calma, olha só. Quando eu falo salvo do inferno, o que é inferno? Inferno a gente imagina o quê? Aquele cara vermelho com a ponta batendo você. O que imagina? Eu não estou falando de você crente que vai à escola dominical, que ouve o pastor. Eu estou falando do cara que está lá na esquina agora. Ele não sabe, para ele é o inferno que o católico passou para ele. Que a igreja católica passou para ele. O Brasil é o quê? 60% católico. Então ele tem na cabeça dele que inferno é o cara é o chifrudo, não é essa ponta dele. Inferno é separação de Deus. Olha como é que eu expliquei sem falar inferno. O que é? Salvo de quê? Salvo, você não vai estar separado de Deus. O que é céu? Estar junto de Deus. Agora, como é o céu? Como a Bíblia descreve o céu? O céu tem ruas de ouro, o céu tem os anjos do Senhor, o tabernáculo do Senhor. Mas na prática, se você quer pregar para alguém, você vai adquirir a salvação. Você vai ter uma eternidade com Deus. Inferno, eternidade sem Deus, longe de Deus. Isso já é inferno. E olha que ele falei de fogo eterno. Agora, depois eu posso explicar o que é o inferno. Fogo eterno, onde o bicho não morre, onde a pessoa é o sofrimento, onde é dor. Mas isso aí é falado depois. Depois você dá spoiler, fala aí, quer ver. Você vai não? Entendeu aí, gente? A gente tem que se perguntar. Viu que essa pergunta eu fiz e demorou para vocês responderem? Na verdade, não entendem. Exatamente. Tem que entender. Esse que é o problema, que a gente está pregando um negócio que virou, sabe o que? Gíria, virou varão pra lá, varão pra cá, e fogo pra cá, fogo pra lá. E, gente, o povo não quer ouvir isso. O povo quer ouvir o seguinte: você está longe de Deus, e se você continuar longe de Deus, e se você morrer no seu corpo, a sua alma vai ficar longe de Deus. E longe de Deus é sofrimento eterno. E o que é eternidade? Algo que não tem fim. Isto é, você vai sofrer sem acabar. Uma pessoa que está com dor e ela morre, o que a pessoa fala? Descansou. Descansou. Estava sofrendo lá de coma ou entubado, descansou. Mas o inferno é o seguinte, aí você pode usar exemplo, você está entubado eternamente. Aí a pessoa ela já levou na mente dela sofrimento. Ela sentiu dor eternamente. Ela ouvia a música da Anitta eternamente. Por exemplo. Entendeu? E essa parte eu vou ter que cortar. Mas, ouvir funk eternamente, imagina. Isso é um inferno. Já é um inferno. Eu já ouvi gente falar. Tem a história do cara que foi. Tem a história do cara que morreu. O cara morreu e aí um anjo, um ser veio falar com ele: olha só, eu vou te levar a 2 lugares, vou te levar a 2 lugares, ao céu e inferno, você escolhe onde você vai ficar. Ele chegou, não sei se vocês conhecem, essa história conhece. Não, né? Ótimo, quem conhece, segura a onda aí. Aí
Ele foi, eu quero conhecer o céu. Chegou no céu, uma calma, os anjos cantando, louvando, nuvens, né? Tudo bem calmo, tranquilo, as pessoas, que bom que você está aqui. Aí o cara olhou, aí eu falei assim, aqui é o céu, né? Tá bom, vamos ver lá o inferno. Aí chegou no inferno, era festa, mulher, a balde, cerveja, bebida, baile, tudo, todo mundo nu, uma beleza. Veio o cara bonito na porta, você pode entrar, já pegou um copo de champanhe, entrou, era tudo bonito, uma festa, luzes, não sei o quê. Tava os cantores mais famosos do mundo que morreram de droga, tava lá o pessoal dos Guns N' Roses, tava o pessoal da Aerosmith, tava todo mundo lá bonito. Aí ele decidiu, é aqui que eu vou ficar. Aí o anjo falou para ele assim, vamos lá em cima para fechar, pra anotar lá a sua ficha, fechar o contrato, você vai assinar. Aí ele desceu, quando ele desceu, chegou lá na porta, tava um demônio gigante, com um chifre, já com o negócio entrou na cara, dessa vez. Aí deu, chegou lá, não, as mulheres tudo sofrendo, gritaria. Cara, cadê a festa? Você passa por mim ontem. Ontem eu estava em campanha, só precisava de um voto para você ganhar sua alma. Você votou, agora fica aí. Então você pode contar uma história como essa. Aí você vai fazer a pessoa rir, aí você, agora vamos falar sério, o que é o verdadeiro inferno? É estar longe de Deus. Você conquistou a risada da pessoa, você conquistou a amizade, o carinho e tal, mostrando que o céu não é isso. Aí você vai descrever o céu que a Bíblia apresenta, entendeu? Então a gente tem que tentar usar esses argumentos para chegar ao coração da pessoa, porque a pessoa não quer te ouvir. Porque ela acha que você vai falar varão, varoa, fogo aqui, fogo ali, queima ali, terra ali. Aquele irmão lá no ônibus, lá no trocador lá, o trocador na minha cara, falou assim, segura a cabeça. Você quer? Ele identificou o trocador, passou, falou em língua pro trocador, o trocador na minha cara. O que é isso? Eu falei, recebe a tua bênção. O profeta falou em língua pro trocador e foi sentar e me deixou eu com o guarda-chuva na mão. Então, o que ele falou? Entrega a tua bênção. Entendeu? Essa pregação, o pecador não quer. Essa pregação, o pregador não quer. O pecador não quer, o pecador quer ouvir o que eu falei pra vocês, perguntei pra vocês. Salvo de quê? Eternidade, o que é eternidade? Essas coisas, percebeu? Depois que vocês sabem das palavras, não é simples. Não é simples. Você não precisa falar que tem fogo, que tem... Você fala assim, longe de Deus, perto de Deus, longe de Deus. Vamos lá. Então olha só, o objetivo geral do sermão. Você tem que saber o que você quer, o seu sermão quer. O que eu quero fazer hoje aqui? Qual é o objetivo do meu sermão? E não fugir do sermão. Só que olha, gente, me ajuda aí. Eu vou dar esses 4 tópicos aqui e na aula que vem eu finalizo. Vamos lá. O objetivo é você tem que saber o que você vai pregar. Número 1, persuadir o ouvinte para que ele creia. Página 112, lá embaixo. Persuadir o ouvinte para que ele creia que o acesso à salvação é simples, a partir do convite de Cristo, vinde a mim. Vocês lembram que eu falei para vocês agora há poucos minutos que às vezes a pregação é muito complexa. Você quer romantizar muito, quer ficar muito pavão, quer encher o pecador de versículo bíblico. Ele não quer isso. Você quer ver um evangelismo simples e leve? Você sai na rua, sai todo mundo, o pessoal do seminário, mata todo mundo, você sai pra rua, leva a Bíblia, para a pessoa na rua e fala assim, posso ler um texto bíblico para você? Só isso. Só isso, eu fiz isso com a equipe de louvor. Peguei a equipe de louvor, no dia de ensaio, hoje não tem ensaio. Hoje nós vamos pregar. Mas o louvor de hoje, o Espírito Santo vai guiar. Nós vamos pregar. Peguei a equipe de louvor, leva a Bíblia. Leva a Bíblia, ele vai comprar a Bíblia. Leva a Bíblia, aí vocês vão fazer. Vai parar uma pessoa na rua e vai falar assim, posso ler um texto da Bíblia para você? Vou ler o texto. Ele vai dizer sim ou não? Ou ele vai dizer por quê? Não, porque eu quero abençoar a sua vida. Posso? Posso. Vamos ler o texto bíblico. Posso orar por você agora? Posso. Te entendeu por mim. Acabou. Não tem que fazer mais nada. Pronto, é isso que vai fazer. Eu vi, sabe o quê? Eu vi no Chile poetas parando as pessoas na rua para ler uma poesia. As pessoas paravam. E aí nós fizemos, deu muito certo. Teve um que falou assim, isso é só um versículo? Pode ler o texto todo, tá tão bonito. E eu li o salmo todo pro camarada. Orei por tanta gente, depois eles vieram contando testemunho de como foi bom. Até os tímidos vieram e falaram, poxa, eu fui lá, li, eu dei pra pessoa ler. O outro fez assim, eu dei pra pessoa ler, a pessoa leu. Olha o que ele fez, ele já inovou, ele já colocou algo a mais. Então, é uma forma. Então, acesso à salvação é simples, o evangelho é simples, não inventa pavão, cara. Já viu o evangelismo do McDonald's? Não. O cara chega, aí ele agora tem eles pedem o nome da pessoa, aí ele coloca Jesus. Ele coloca o nome de Jesus.
Aí o cara, na hora de pegar o lanche, tá lá, Jesus! Jesus! Aí ele vai e levanta, Jesus te ama! Aí chama, tem um nome isso aí, tem um nome, isso aí tem um nome. Vou lembrar o nome. Como é que é o nome? Quando você para um shopping, uma loja, pra falar uma frase, pra cantar uma música, pra falar. Eu já vi isso, o shopping, os jovens da igreja foram no shopping. Fiz isso na faculdade, mas não era pessoal, fiz a música daquela música do Curtindo a Vida Doidada. Mas esse aí é evangelismo. Os jovens estão andando no shopping e do nada eles param, paralisam, acontece estátua. Você imagina um shopping cheio e 100 jovens no meio de toda a multidão paralisado. Começa a dançar e aí falam Jesus, prega Jesus, entendeu? Então é uma forma. O evangelho é simples, gente. O evangelho não é você complicar, não. 1, 2. Convencer as autoridades que elas precisam de Deus para governar a partir do exemplo nobre do homem nobre que procurou Jesus. Aqui já é quando você está pregando para alguém que é um coronel, um general, você vai fazer com que ele se identifique com a mensagem. Número 3, incutir na mente do crente que ele precisa desenvolver o Espírito Santo na sua visão espiritual. Aqui já é outro tipo de pregação. Desenvolvimento do Espírito Santo na vida do cristão. Você recebeu o batismo do Espírito Santo, você tem que desenvolver isso. 4, outro tipo, motivar a fé do cristão para que ele compreenda que os seus bens materiais, na verdade, não são dele, mas sim do Senhor. O crente é um administrador, um mordomo daquilo que Deus lhe dá. Quando você fala isso aqui...